Vai lá ver o que é em Isaías, o jejum, acho que é Isaías 58. Olha aí o que é o jejum. Olha só o que é o jejum. Vou sair do roteiro um pouquinho, eu vou entrar aqui em um outro roteiro. Olha só o que é o jejum. Vem cá, João, lê para nós. Isaías 58. Lê na minha Bíblia, que a minha Bíblia é a benção. E aí, ó. Explica aí. Explica aí que eu vou sentar. 58 o quê? Tira a foto dele aqui, João. Tá, 58. Ensina aí para nós aí, criança. Boa noite a todos. Me chamo Obelo João. Vou estar dando aqui um repouso para o pastor. Abra sua Bíblia, lá em Isaías 58, 1. Que diz assim: Levanta um pouquinho ali. grite a plenos pulmões. É esse? Pode deixar. Não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao povo a sua transgressão e a casa de Jacó e os seus pecados. Ou seja, quando Deus está falando que é para a gente erguer a voz, é a gente se posicionar, muitas das vezes para ensinar ao próximo. Eu lembro que uma vez eu estava na escola, estava conversando sobre com a minha amiga, né? Coisas da igreja e tal. A gente tocou no assunto de jejum. Ela foi lá e falou que antes de jejuar ela come bem. Come bastante. E não sente fome na hora do jejum. Eu parei assim. Eu falei, cara, isso não é jejuar. É apenas você ficar um tempo sem comer. Aí eu expliquei para ela que a gente faz o jejum para o nosso pensamento, a nossa vontade, se alinhar com as vontades de Deus. Ou seja, quando a gente está muito cheio, a gente não pensa muito. Ou então, se a gente come e depois faz o jejum, é meio que um jejum inválido, né? Porque o jejum serve pra gente deixar de comer, deixar de pensar em comer, deixar de mastigar. Porque às vezes a pessoa come tanto que não tem como nem pensar em vigiar. Luta contra o que ficou cheio, anda se arrastando às vezes a pessoa. Comeu tanto que anda se arrastando, não consegue pensar. Chega até o 4 pra você ver o que é o verdadeiro. Tá. Não consegue nem pensar. Aí no 2 diz assim: mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. 3 tem prazer em fazer os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me por sentença justas. Tem prazer em se aproximar de Deus? 3. Dizendo, por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu nem levais isso em conta? Acontece que no dia em que jejuar, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. 4. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, debater uns com os outros. Jejuar assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Ou seja, Deus acabou de falar na palavra dele que nós não temos que jejuar às vezes, vai ter um estudo lá, a gente vai poder falar, vou jejuar só para Deus nos usar para ensinar. Tem vezes que a gente não está ensinando nem a nós mesmos, nós estamos querendo ensinar ao próximo, ajudar o próximo, abrir a Bíblia para o próximo, sendo que a gente nem lê a Bíblia, nem nos ensinamos.
Porque a gente tem que se ensinar, né? Aquele momentinho lá do dia, você e Deus, senta para ler a Bíblia, Deus fala contigo. Tem que ter isso. Se não tiver isso, não tem como a gente ensinar o próximo, corrigir o próximo, se a gente não está fazendo igual. Ou seja, quando aqui fala que às vezes que se nós fazemos jejum com interesse de debater, com interesse de não dedicar esse momento para Deus, porque às vezes quando a pessoa está jejuando, nós, né, estamos jejuando, nós ficamos estressados, às vezes soltamos até algumas palavras, né, que não devemos. Tá falando aqui, ó, que quando nós jejuamos, tem às vezes que nós tomamos conta dos nossos próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Os trabalhadores está querendo dizer o nosso próximo, não quem trabalha pra gente, mas quem está perto de nós, os nossos companheiros, os nossos irmãos, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos. Tem às vezes que quando a gente está de jejum, é guerra. Eu sei que é guerra, às vezes tudo vem para estressar a gente, quer tirar a gente da paz. Mas nós, como os servos de Deus, temos que ter o domínio próprio. O Espírito Santo dá o domínio próprio para nós não se desesperarmos, não fazermos contendas e seguir o jejum, né? Porque se nós fizermos todas essas coisas, como está dizendo aqui, fazer os nossos próprios interesses, jejuar para debater e discutir, o nosso jejum não chega lá no céu. O nosso clamor não chega lá no céu. Tem às vezes que nós fazemos 21, 15, 40, um ano, todos os dias, jejum, mas nós não nos aprofundamos na Bíblia para descobrir se nós estamos fazendo certo, se está indo da vontade de Deus. Se Deus veio com esse assunto de jejum, é para nos ensinar a como jejuar. Porque Deus quer que nossos clamores, nossas orações, nossos jejuns cheguem lá no céu. Então Ele está nos alertando. Ele está usando o servo dele para nos alertar, para que nós venhamos fazer o nosso jejum com dedicação, para que chegue lá no céu. Olha o verdadeiro jejum que é. Lê agora o restante. 5 em diante. 5 em diante. 5 diz assim: seria este o jejum que escolhi, que num dia só a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um jugo e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. E isso que você chamará de jejum, e dia aceitável ao Senhor. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repitam o seu pão, repartem o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontraram nus e não voltem as costas ao seu semelhante. Ou seja, Deus nos mostrou o que nós não devemos fazer quando estamos fazendo o jejum e já mostrou como nós devemos fazer. Quando é de Deus é assim, né? Ele mostra o que estamos fazendo de errado e já dá logo a solução em diante, para que nós não venhamos errar, venhamos fazer com dedicação, pessoal. Deus quer que nosso jejum, que esse propósito de 40 dias,
no céu. Ele não quer que nós venhamos fazer 40 dias à toa, que não chegue lá no céu, que Ele não escute as nossas humilhações, não veja as nossas orações, os nossos clamores, os nossos jejuns, os nossos desafios, que tem alguns desafios que é a moleza, mas tem alguns que são complicados, eu nem entendo o que é para fazer. Vou logo perguntar ao pastor, como é que isso daqui que eu nem sei. É guerra. Ou seja, Deus quer que esse jejum venha para o céu. Como hoje, olha só, estamos fazendo jejum de 40 dias pela nossa salvação. E como que nós temos certeza da nossa salvação? Só o Espírito Santo dá a certeza da nossa salvação. Então, ou seja, Deus veio nos ensinar no culto do Espírito Santo a como jejuar, porque Ele quer que nós sejamos cheios dele. Deus quer que nós venhamos ser batizados com o Espírito Santo. Então é por isso que Ele veio nos ensinar nessa reunião de quarta-feira a como sermos cheios da presença dele. Amém? O jejum é você estar em jejum, mas se dedicar a sua vida ao próximo. Isso é jejum. Você quer saber o que é o verdadeiro jejum? Não é só ficar sem comer não, porque é mole. Tem gente aí que não come mesmo, porque fala que está jejuando. Mas servir ao próximo, orar pelo próximo, orientar o próximo, vendo o próximo se perder, mas não vou chamar atenção não, ele que se vira. Isso não é servir. Ainda que você não queira repreender, mas você tem que repreender. E a Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos companheiros com espírito de mansidão, não com espírito de discórdia. Amém? E a Bíblia diz também que nós temos que levar carga uns dos outros. O que é levar a carga? Aqui, acabou de me ajudar. Deu 15 minutos de discurso que está ajudando pessoas. Bem, senta lá, criança. Então aqui o Espírito Santo nos usou. Que Deus abençoe a todos. Palma para Jesus.